Olá pessoal, bem-vindos ao programa Despertos, o programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal e hoje estamos aqui com Maria Pereda, ou MC Pereda, como é conhecida no mundo literário. Ela é formada em Química, PhD em Farmacologia pela Unicamp, autora da série de livros O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril, O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril. E o terceiro da série está em andamento. E ela é remida do programa Despertos. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Cris? Tudo bem, pessoal? Novamente vamos aqui Bem-vinda! falar, vamos aqui continuar com o nosso assunto, né, que é sobre os serpentes e dragões. Esse aqui é o segundo programa de uma série onde estamos abordando esse tema. O material ele é bastante vasto e é um tema tão amplo, confuso, né, que não poderia ser tratado de uma forma assim superficial. Então, alguns pontos que nós vamos apresentar aqui poderão ser conflitantes para os que estão mais facilmente presos a ideias pré-concebidas no modelo de rígidos paradigmas. Outros poderão achar alguns estímulos subconscientes positivos e esse é o principal foco desse trabalho: resgatar a memória perdida nos ciclos de encarnações na terceira dimensão e densidade da matéria onde achamos estar, e com essa memória resgatada, sermos capazes de dominar a nós mesmos. Eu especialmente não recomendo essa série de programas, especialmente o de hoje, aos ligados a dogmas fortemente religiosos, e para esses eu sempre dou a famosa advertência e hoje a darei com mais intensidade. Talvez esse programa não lhe seja adequado. A maioria do que abordaremos nesses programas virá de pesquisas feitas com neutralidade, mas certamente serão dadas opiniões do pesquisador, ou seja, eu, né? Como eu sempre faço, mas com leveza, pois na minha opinião ninguém em absoluto, pessoa física, órgão ou instituição, pode se dizer dono da verdade. Esse é o principal motivo da necessidade do não julgamento e da neutralidade ao imputar informações, conhecimento, certo? Então, quanto maior o conhecimento, menor será o julgamento daqueles que detiverem esse conhecimento. Os que julgam são os que menos sabem. Assim como sempre, nós começaremos com visões simples e informativas que gradualmente poderão se tornar mais detalhadas, se não nos próximos programas ainda sobre este tema. Bem, sejamos sábios como as serpentes, feroz como os lobos e gentil como a pomba branca. No programa anterior, o primeiro da série, falamos sobre os ofitas, que é um nome genérico para várias seitas gnósticas cristãs da Síria e do Egito, que se desenvolveram por volta do ano 100 depois de Cristo. Essas seitas atribuíram grande importância à serpente, mencionada no livro da Gênesis como tentadora de Adão e Eva, considerando a portadora do conhecimento do bem e do mal, e, portanto, está representada na simbologia da gnose. Maria, seria bom você ampliar um pouco o conhecimento sobre o tema gnosticismo. Isso é importante mesmo, mas pelo tempo do programa nós vamos ter que pincelar, sempre pincelando. Isso aqui não é profundo, né? Porque não poderia ser, mesmo por isso mesmo que eu estou dividindo em vários programas. E vamos ao conceito em si vamos começar pelo nome, gnosis. É um termo grego que significa conhecimento. Na sua forma mais simples, é o conhecimento de si mesmo. Ou a Sefirot, na Cabala, Da'at. Então, o filósofo, se refere ao conhecimento gnosis e sabedoria, sofia, que é a sabedoria de Deus. Notem bem que o que disse Platão: toda a aprendizagem é um ato de lembrar. Veja que coisa interessante. E nós vamos entender isso até o final do programa. Ele chama isso de recolhimento e de restauração dos pontos de vista de uma pessoa, que uma pessoa já teve, né, e conhecimento original que foi perdido. Ele, portanto, afirma que tudo existe no aqui e agora e pode ser encontrado ou perdido. Por isso, lembrar é reconhecer, restaurar.
Interessantemente, os físicos teóricos dizem exatamente isso ao apresentar uma das variações da teoria sobre a consciência, dizendo que a consciência do cosmos, o que inclui a vida em si, da maneira como a conhecemos, inclusive a nós mesmos, a experiência e o conhecimento dessa vida e de muitas e invariadas realidades, ele nunca se perde, ficando eternamente gravado nessa consciência, uma energia que permeia o universo e se estoca em memórias, em filmes 2D, disponíveis para as projeções holográficas de variadas dimensões. No nosso caso, a terceira dimensão de espaço e a quarta de tempo. Maria, os antigos ritos, ou melhor, rituais e conhecimento pertencentes ao grupo gnósticos, acabaram sendo controlados e manipulados pela Igreja Católica, fundindo em algo como uma sociedade secreta que coexiste dentro do submundo. Da mesma, isso tem fundamento? E como? Então, como exemplo, a Opus Dei e a Ordem dos Jesuítas, que a confirme, né? Que eles já são ordens secretas que atuam com uma aparência externa e outra interna. Afinal, eles são uma sociedade secreta com formato externo de ordem alternada que usa o manto do catolicismo. Então, para entender um pouco melhor o tema, temos que falar dos cátaros, antigos gnósticos considerados hereges, contra quem se iniciou a Santa Inquisição. Então, o catarismo, da palavra grega puro, os puros eram os cátaros, foi um movimento cristão, o real, ou seja, a origem real do cristianismo, né? Próximo ao ascetismo, que os cristãos eram gnósticos, depois tudo foi alterado. E os catares, que tiveram esse movimento catarismo, eles adquiriram esse conhecimento gnóstico e os foram modificando ao longo do tempo. Então, eles estavam na Europa Ocidental entre os anos de 1100 e 1200, estreitamente ligados aos bogomiros da Trácia. Então, os cátaros, a exemplo dos primeiros cristãos, esse que eu estava falando, que já foi até o ano 300 depois de Cristo, levavam vida ascética, eram ascetas de alta espiritualidade, vivenciando na prática um cristianismo puro, numa total autorrenúncia a tudo que era deste mundo. Eram conhecidos como discípulos de Cristo a serviço do mundo e da humanidade. Um verdadeiro exemplo de amor ao próximo. Os cátaros galgavam o caminho da transformação ou até da chamada transfiguração. O movimento foi tão forte no sul da Europa e na Europa ocidental que a Igreja Católica passou a considerá-los uma séria ameaça à religião ortodoxa que era praticada por eles. Claro, pois a igreja, para a igreja, o poder deveria pertencer somente a eles. Então, os cátaros estavam, embora tão humildes, aumentando em número. Então, as principais manifestações do catarismo centralizavam-se na cidade de Albi, motivo pelo qual seus adeptos também receberam o nome de albigenses, ou albigenses, nome dado à cruzada contra eles, que foi a cruzada albigense. A ordem dada pela Igreja foi a de matar a todos. Em 1233, o Papa Gregório IX emitiu uma carta formal acusando-os de formar uma seita de adoradores do diabo. Claro, era sempre assim, que eles justificavam matar e fazer os holocaustos clássicos que a Igreja praticou por mais de 1000 anos. Então, eles eram adoradores do diabo para poderem justificar com práticas que ele descreveu como sendo imoral e francamente malignas. E eles eram puros e bons, praticavam somente a bondade. Esse ataque pela Igreja aos declarados hereges é um exemplo de um momento em que ainda vivemos hoje, a guerra pelo poder entre as religiões que se matam aí pelo mundo ou se usam as religiões para que as pessoas se matem. E, como sempre, matam-se as populações, incorporando o conhecimento que existe no local, os grupos que vencem incorporam o conhecimento dos que são vencidos, sempre de forma invertida e com o foco opressor. Então, esse tema do massacre dos cátaros está intimamente ligado aos cavaleiros templários e maçonaria, que preservaram às escondidas
de certa forma, aquele conhecimento gnóstico e que, ao longo do tempo, o pouco que sobrou também foi corrompido dentro das ordens maçônicas, especialmente as de ritos judaico-cristão. Pouco resta, de fato, da original religião gnóstica, né? E esse assunto dos cátaros, ele precisaria de muito mais tempo, provavelmente um programa inteiro para ele. E, portanto, aos interessados, eu recomendo pesquisa fora de sites cristãos, onde, em alguns deles, o assassinato de milhares de pessoas é defendido e justificado. Pois é, pessoal. Mas o que aconteceu com a religião gnóstica, que no caso dos cátaros já era uma alteração da fonte original, pois representava uma fusão com o maniqueísmo persa de Manis ou Mani? Ele é chamado Manis, ou Mani, depende aqui, a questão é português, né? O português assim chama. Para o propósito desse estudo, eu gostaria de explicar, em termos simples, o que aconteceu com a religião dos velhos tempos, a gnose. Nos tempos antigos, ao redor de 3.500 a 2.000 anos atrás, houve uma religião gnóstica global que foi praticada por muitas nações, sofrendo, portanto, adaptações e fusões com outras crenças locais. Por isso que a gente fala que são muitos os grupos gnósticos e a origem gnóstica, ela fica até confusa. Então, as religiões gnósticas são facilmente identificadas pelo famoso símbolo, encontrado em todo o mundo, variando entre a figura da serpente e a de um dragão. Como esses povos não eram unificados, muitos desses guerreavam entre si. Fora o estrago da Igreja Católica, eles também faziam seus próprios estragos, né, anteriormente. E, como eu sempre digo, o problema está sempre no homem e não nas religiões em si. Entretanto, quando o homem se torna sábio, ele não mais precisa de qualquer religião. Mas vamos voltar ao tema da gnose. As provas dessa antiga religião, ela pode estar em todas as partes do globo. Onde quer que houvesse impérios enormes ou evidências de um povo altamente avançado, foram encontrados artefatos arqueológicos remetendo para o simbolismo da serpente e, portanto, a religião gnóstica. O cristianismo primitivo é uma forma exotérica unificada desta religião, o que significa que os antigos ensinamentos de gnose não foram de todos perdidos, eles estão embutidos e escondidos, né? Eles não foram totalmente destruídos, mas estão distorcidos e foram secretamente codificados nos ensinamentos de Jesus e dos santos da Igreja Católica, já que originalmente eram gnósticos eles próprios. Maria, mas quando entra o tal do Menes ou Mani, do qual surgiu o termo maniqueísta, devido ao dualismo do conceito, bem e mal, luz e escuridão, seria um meio termo, né? Pois é. Pouco se sabe, né, com alguma certeza, a respeito da vida de Manes. A sua vida é descrita no Vita Mani, escrito em grego, mas de origem aramaica. É difícil encontrar. Sabe-se que ele nasceu no que hoje é o Iraque. Naquele tempo era o território do Império Sassânida Persa, durante o século III depois de Cristo. Teve, quando jovem ainda, uma visão em que seu anjo protetor, é sempre essa visão clássica, né? Vem um anjo, e isso é bem, digamos, mesopotâmio, assírio, bem na parte dos judeus, dos zoroastristas, são principalmente o Zoroastro que incorporou essa ideia do anjo que vem anunciar, né? Daí veio para o cristianismo posteriormente essa visão de anjos que não existe de forma nenhuma no gnosticismo, mas o gnosticismo original. E depois teve o caso de Mani, que incorporou do zoroastrismo principalmente essa ideia do anjo da anunciação. Então, quando ele era jovem, ele teve essa visão de anjo que acabou ordenando isolar-se do mundo para que ele recebesse a revelação de uma nova religião, que seria a interpretação correta, no ponto de vista do anjo passado para o Mani, de diversas crenças religiosas da época. Depois de receber essa revelação, ele passou a pregar na Pérsia um novo entendimento do que era então a religião mais forte da Pérsia, o zoroastrismo, o qual tentou conciliar com os fundamentos do cristianismo, mitraísmo
e o que se chama de sabedoria gnóstica original. Tendo habilidade para aprender línguas, ele viajou pela Índia, pela China, pelo Tibete, e de onde recolheu ensinamentos religiosos e filosóficos acrescentados à sua versão de religião. Após gozar da proteção do rei Sapor I, ele sofreu uma perseguição dos sacerdotes do zoroastrismo, que o zoroastrismo é bem, digamos assim, tem uma visão bem dualista também, né? E tem uma visão bem ortodoxa, dark, que influenciou muito o judaísmo e influenciou muito o catolicismo radical, né? Então, os magos, né, durante o reinado de Varananes I, que isso foi mais ou menos de 274 a 277 a.C., foi que aconteceu esse problema. Ele foi preso e condenado como herege, teria sido, segundo a tradição, esfolado vivo e sua carne atirada ao fogo, enquanto que sua pele crucificada em praça pública na cidade de Gundezapor. Note que esse mesmo ritual de esfolamento e crucificação, ou simplesmente esfolamento e depois queimado na fogueira, foi incorporado pelos cristãos em suas perseguições aos hereges gregos, ou melhor, aos sábios gregos e sábios dos povos teutônicos, que são os povos nórdicos. Então, muitos dos conceitos gnósticos, eles foram realmente incorporados nos dogmas da Igreja cristã, e as nossas interpretações mais recentes do cristianismo são muitas vezes, ao longo das linhas, um emanacionismo adaptado gnóstico. Uma vez que você foi considerado o inimigo do Estado, guerra seria declarada contra você, e todo e qualquer dos membros dessas antigas escolas da serpente gnóstica que se recusaram a aceitar a nova fraternidade universal imposta, o catolicismo, seriam exterminados. Seus escritos seriam queimados, nome manchado e sua alma considerada maligna. Parece o que acontece na ciência hoje, mas interessante que isso continua igual, muda só o nome. Os cátaros representavam uma fusão do gnosticismo mais ancestral com o de Manes e, portanto, também tinham a visão dualista, bem e mal, né? E por aí vai. Maria, o G da maçonaria tem a ver com a gnose? A resposta vai depender a quem você faz a pergunta, quem você pega para responder também. Originalmente, o G da maçonaria tem essa origem, sim. As maçonarias mais modernas, que perderam o mais profundo conhecimento e, portanto, suas raízes, principalmente as atuais de ritos judaico-cristão, elas defendem significar God. Engraçado, né? God, em inglês, ou Deus, né? O da Bíblia cristã, pois sobre ela faziam o seu juramento. Mas, de certa forma, olhando sobre esse ângulo, gnose significa conhecer a si mesmo e trata de colocá-lo em contato com a sua própria divindade. Então, aquele G, não vamos brigar, se for gnose ou for God, o Deus em si, tanto faz, porque o objetivo é atingir aquele conhecimento e atingir essa conexão. É bem interessante, hein? Maria, qual é afinal a origem dos mitos e religiões da serpente? Então, a gnose original oficialmente ligada a Abraxas, de quem eu falarei em primeiro lugar, mas na sequência, um pouquinho mais para o final do programa, eu vou considerar Amon-Ra, Deus Supremo, Rei dos Reis do Egito Antigo. Uma interpretação de visões alcançadas em processos de expansão e consciência é o que a gente vai ter aqui, né? Uma informação recebida que digamos, principalmente os egípcios, eles receberam dos atlantes que sobreviveram ao cataclisma e que muito colaboraram com a chamada civilização egípcia, ou passada por seres que vieram do espaço, muito provavelmente de sírios, devido à aparência mista de humanoide serpente ser típica de lá. Essas são minhas próprias conclusões, pessoal, e de onde veio esse mito, para mim, é focado originalmente nos seres que vieram de sírios, se é que dessa forma eu posso considerar, mas esse é meu ponto de vista e depois virou uma sequência de criatividades em si, digamos, acompanhados. Segundo os ensinamentos mais antigos gnósticos, alguém que era sábio
mandou à Terra os iluminadores, chamados de Fosters, uma alusão ao fósforo que acende. Eles vieram em oposição ao demiurgo dos arcontes, seres reptilianos negativos, que representam o falso Deus que mantém os filhos das estrelas presos na Terra, no total esquecimento quanto à sua origem divina. Daí a discussão com relação à serpente ser boa ou ser má, pois ela revelou o conhecimento a Adão e Eva. Para os que tinham interesses em seres sem nenhum conhecimento sobre a sua divindade e irrestrito poder inerente à natureza humana, as serpentes eram malignas. Mas se olharmos para o outro ângulo, a serpente revelou a verdade que existia fora do paraíso e, através da gnose, informou como resgatar esse estado divino, retornando-a à consciência. Conte mais sobre isso, vai. Amplie o conhecimento sobre quem era ou o que representava esse deus meio humanoide, meio serpente chamado Abraxas. Ok, o deus Abraxas ou Abraxas tem várias grafias, na verdade tem mais do que essas, mas vamos adotar somente Abraxas para ficar mais fácil. Chegou até nós do Antigo Egito e Grécia. Ele é associado com os primórdios do gnosticismo, que viria a influenciar muitos dos primeiros gnósticos, que passaram a formar as várias religiões abrâmicas. Até essas religiões abrâmicas incorporaram parte disso, mas isso mais no conceito de inversão, como o judaísmo e o cristianismo. As famosas pedras abraxas ou talismãs, normalmente gregas, elas mostram o corpo de um homem com a cabeça de um galo, um braço com escudo e o outro com um chicote. Ele foi gravado em muitas pedras antigas, chamado por conta disso pedras de abraxas, os quais foram utilizados como amuletos ou encantos durante os séculos II e III. A palavra Abraxas é encontrada em textos gnósticos, tais como o livro sagrado do Grande Espírito Invisível, e também aparece no papiro mágico grego. Os livros sagrados do Grande Espírito Invisível referem-se a Abraxas como um Éon, Senhor do Tempo Infinito, que habita com Sofia, que é a sabedoria divina, e a luz. O significado de Abraxas nas línguas grega, hebraico, latina e irlandês antigo, incluindo o celta, pode ser encontrado nos segredos da numerologia. Eles batem em todos, é interessante. A primeira forma da palavra vem a nós a partir do segundo século, com a palavra abrak, ou que se liga a abraçar. Um nome que Basílides de Alexandria, um mestre religioso gnóstico precoce, tinha dado a Deus, referindo-se a ele como o número 365, que é o número que governa as 365 esferas, e eu vou mostrar isso aqui um pouquinho depois. Maria, tem gente que diz que essa palavra veio dos druidas. É verdade. Sir Godfrey Higgins, em seu livro Celtic Druids, que é Druidas Celtas, ele havia dito que a palavra pode ter vindo dos druidas. E ele também havia mostrado que o equivalente numérico da grafia do nome Abraxas, que é em grego, tem 7 letras que é igual a 365, tanto no grego e no hebraico fenício, que é uma outra linguagem. Higgins tinha dito que a palavra abracadabra, lembra disso, Cris? Abracadabra é uma corrupção depois do termo sagrado gnóstico e vem de Abraxas, por isso que depois falaram das pedras Abraxas, que é onde tinha a figura de Abraxas, naquelas pedrinhas, eram pedras mágicas, e aí a palavra ficou abracadabra como alguma coisa de magia, e foi incorporada até em mitos persas, A gente tem aquela história de abracadabra para abrir as cavernas dos ladrões. Sendo esse último em si, esse termo Abraxas, é já um termo de digamos, transformado, que não é original, é um termo em si de corrupção linguística, que depois foi incorporado no copta sagrado, e a palavra egípcia também, para o Egito antigo, também foi colocado. Então,
foi utilizado muito como um termo de magia, um simbolismo mágico, e essas pedras e a palavra em si eram utilizadas para que não fôssemos feridos, e era entendido assim: não serei ferido. Ter uma pedra dessa era uma palavra mágica com o simbolismo de Abraxas, de ser invencível, impenetrável, ninguém poderia te machucar. E dirigiu-se, então, através disso, à divindade em seus hieróglifos como uma menção ao pai. Foi geralmente ligado a um amuleto ou encanto e usado com um tat, que é uma coisa presa ao peito, sobre as vestes, que era a sua forma divina de ser utilizada para proteção. Então, as letras originais Abraxas, digamos assim, nós estamos falando já trazido para a nossa língua, mas no original, Abraxas é um nome grego, escrito com a letra A, B, o E grego, que é aquele Ezinho meio esquisito, P e uma letra que são 3 tracinhos. Quem está vendo em vídeo está vendo isso claramente, né? Que somam 365, porque o A é 1, B é 2, S 200, P é 100, o O é 60 e soma no total 365. Na grafia, essas 3 letrinhas provavelmente tem a ver com um O, mas essa é a colocação na tradução para a nossa linguagem. Veja só esses dados referentes ao número acima. Nós falamos em 365. No conhecimento hebraico, dizem o seguinte: existem 613 preceitos divididos entre 365 negativos e 248 positivos. O corpo humano tem 365 nervos e tendões e 248 órgãos. Para construir o universo chamado ser humano, precisamos espelhar o divino na sua forma polarizada aqui embaixo. Então, Abraxas, que se dá o número 365, é a parte que se liga a nosso físico através dos nervos e tendões. E nós vamos entender isso um pouquinho depois. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Abraxas é a unificação de tudo. Então, esse é um conceito de gnose. Isso é gnose. Fazer a obra por imagem e semelhança. Nós estamos nos espelhando aqui embaixo do conceito de Abraxas lá em cima. Nossa, que interessante, né, pessoal? E quanto à origem do nome? Ok, para estudar a etimologia da palavra Abraxas seria Ab-Hax, as. Isso significa o quê? Ab é derivado aramaico, né, que é o Abá, que é o pai. Hax ou Rex, que é a derivação latina para rei, governante masculino, governador supremo. E as, ou es, usado para se referir à função de alguém que está em uma determinada forma ou função, né? Então, quando a gente viu o filme O Destino de Júpiter, você tinha lá a família Abraxas, e Júpiter era considerado no mundo grego e até no mundo egípcio o Deus supremo dos céus. Então, se a gente vai colocar isso em palavras, Abraxas, a gente pode entender o termo Júpiter governa como pai dos céus. Interessante que foi por isso que o pessoal que criou, né, os irmãos Wachowski, criaram o filme Júpiter Ascending, O Destino de Júpiter, eles escolheram alocar a família Abraxas no planeta Júpiter. Pela etimologia da palavra, pela origem histórica, gnóstica, faz todo sentido. Eles fizeram uma baita pesquisa ainda, e quem ainda não assistiu a nossa resenha para o filme O Destino de Júpiter, eu sugiro que realmente vá assistir esse filme depois do que a gente mostrar hoje aqui e assistir a nossa resenha. Quem não conhece nenhuma coisa nem a outra, junte as duas para entender um pouquinho melhor e capturar tudo que o filme tem depois de que está ouvindo hoje. Então, as imagens que são frequentemente descritas juntamente com Abraxas, elas vêm até nós na forma de talismãs antigos, geralmente simbolizados como uma criatura com o corpo de um ser humano, a cabeça de um galo e em cada uma das pernas terminando uma serpente que estão curvadas para cima. No meu ponto de vista, uma clara alusão aos seres da conexão Lyra-Sirius na nossa família galáctica. Maria,
Até o incrível e famosíssimo psicanalista Carl Jung falou do gnosticismo e de Abraxas, mas ele mencionava a palavra pleroma em seus textos. Explique o que isso significa antes de ler um trecho escrito por ele. Ok, o Jung, né? Ele era fantástico na parte. Ele era um psicanalista, psiquiatra gnóstico, oficialmente, né? Então, o gnosticismo ensina que o mundo é controlado por arcontes, dentre os quais está, segundo algumas versões do gnosticismo, a divindade, o Deus do Antigo Testamento, que mantém cativos alguns aspectos humanos, acidentalmente ou de propósito. Então, o pleroma celeste, que ele menciona constantemente, o pleroma celeste é a totalidade de tudo o que é considerado pela nossa compreensão como divino. O pleroma é muitas vezes referido como sendo a luz que existe acima do nosso mundo, ocupado por seres espirituais que emanaram do pleroma. Esses seres são descritos como éons, seres eternos, e algumas vezes como arcontes, que são mais negativos, né? Jesus é interpretado como um éon intermediário que foi enviado, juntamente com a sua contraparte Sofia, que é o gnosticismo, a sabedoria, que emanaram do pleroma. Com a ajuda deles, a humanidade seria capaz de recuperar o conhecimento perdido de suas origens divinas e assim recuperar a unidade com o pleroma. O termo é, portanto, um elemento central da cosmologia da religiosa da gnóstica. Textos gnósticos enxergam o pleroma como aspectos de Deus, o eterno princípio divino, que só pode ser parcialmente compreendido através do pleroma. A cada éon, a cada aspecto de Deus é dado um nome. Por isso que a gente vê na mitologia hindu, exemplo, ou na mitologia grega, é outro exemplo, várias divindades, vários deuses. Então a gente tem, volta aqui, a cada éon, aspecto de Deus é dado um nome, às vezes vários, e uma contraparte feminina. Por isso que a gente vê em Shiva Shakti, né? Nas divindades hindus é sempre a dualidade homem-mulher, né? Deus e deusa, que estão ali na divindade. Então isso é bem gnosticismo mesmo. Então o gnosticismo enxerga a divindade, a plenitude em termos da unificação do masculino com o feminino. O mito de criação gnóstico continua contando com Sofia, que é a sabedoria, que se separou do pleroma e formou o demiurgo, o falso deus, representado no Antigo Testamento da Bíblia judaica cristã. Aquele que tem raiva, ciúme, inveja, ele tem todas as más características humanas, né? E assim dando a luz ao mundo material. Maria, Jung falou dos Abraxas e se dedicou a estudar e escrever sobre este mito gnóstico. Quem está vendo aí as imagens, eu coloquei uma foto do Jung e nos óculos dele a foto refletindo a imagem do Neo de Matrix, né? Porque tem tudo a ver. Então nós estamos falando o tempo todo no mundo material da matriz que nos prende, né? Do Deus que aprisiona, que é o Deus do ego, esse Deus do Antigo Testamento, da Bíblia judaico-cristã, e estamos falando de Abraxas, que é algo que está muito acima disso, que se desprende do mundo, do ego, do mundo material. Por isso que eu coloquei nos óculos de Jung a imagem do Neo, porque é como estudar gnosticismo, é o processo de você se libertar da matriz, se bem estudado, porque ele pode fazer o contrário, se deturpado também, né? Então, Carl Jung, ele foi um psicólogo suíço e gnóstico moderno. Ele escreveu extensivamente sobre Abraxas. Em um livro de 1916 chamado Os Sete Sermões aos Mortos, é onde ele mais se aplicou a isso. Jung descreveu Abraxas como um Deus maior do que o Deus cristão e o diabo. É algo que está acima dessa dualidade, né? Que combina todos os opostos em um único ser. Ele disse que Abraxas era um espírito polimórfico que permeia,
ou pelo menos engloba, o próprio tecido da existência, que seria um nó de serpentes aladas atadas, hermafroditas da fonte primordial, o Senhor da origem. Então esse texto faz parte até de uma citação de Robert Segal, falando sobre Jung e seu trabalho gnóstico, de 1992. Jung disse: há um Deus sobre o qual nada sabeis, porque os homens esqueceram-no. Nós o chamamos por seu nome, Abraxas. Ele é menos definido que Deus ou demônio. Para distinguir dele, chamamos a Deus Hélios ou Sol. Ou seja, ele coloca Abraxas acima dessa visão do Deus solar, que seria uma emanação dele. Abraxas é a atividade. Nada pode resistir-lhe, exceto o irreal, e assim o seu ser ativo desenvolve-se livremente. O irreal não existe, portanto, não pode, de fato, resistir. Abraxas permanece acima do sol e acima do demônio. Ele é um improvável provável, que é poderoso no plano da realidade. Se o pleroma pudesse ter uma existência, Abraxas seria sua manifestação. Lembra que Jung falou do pleroma, que era aquela base primordial de tudo, da onde tudo se emana. Ele disse: se o pleroma pudesse ter uma existência, Abraxas seria a sua manifestação. Embora ele seja a própria atividade, não constitui um resultado específico, mas um resultado em geral. Ele representa a não realidade ativa, porque não possui um resultado definido. Ele é ainda um ser criado, na medida em que se diferencia do pleroma. Ou seja, ele tem uma forma, ele pode ser visto em uma forma, por isso a representação física que é dada a ele. O Sol exerce um efeito definido, assim como o demônio. Portanto, eles se nos apresentam muito mais efetivos do que o indefinível Abraxas. Então, nós conseguimos ver o Sol e nós conseguimos perceber o demônio, mas nós não conseguimos perceber o indefinível Abraxas que está acima deles, pois ele é poder, persistência e mutação. Abraxas é o Deus a quem é difícil conhecer. Seu poder é verdadeiramente supremo, porque o homem não o percebe de modo algum. O homem vê o summum bonum, o bem supremo do sol, e também o infimum malum, mal sem fim do demônio. Mas Abraxas não, porque este é a própria vida indefinível, a mãe do bem e do mal igualmente. Antes da divisão da dualidade, Abraxas é o que existe, contendo a integração das duas partes. É isso que ele quer dizer. Jung continua: a vida parece menor e mais fraca do que o summum bonum, que o bem supremo. Daí a dificuldade de se conceber que Abraxas possa suplantar em seu poder o Sol, que representa a fonte radiante de toda a força vital. Abraxas é o Sol e também o abismo eternamente ante do vazio, do redutor e desagregador, o demônio. O poder de Abraxas é duplo. Vós não podeis vê-lo, porque a vossos olhos a oposição a esse poder parece anulá-lo. O que é dito pelo Deus Sol é vida. O que é dito pelo demônio é morte. Abraxas, no entanto, diz a palavra venerável e também a maldita, que é vida e morte ao mesmo tempo. Ele contém as duas. Abraxas gera a verdade e a falsidade, o bem e o mal, a luz e a treva, com a mesma palavra e no mesmo ato. Portanto, Abraxas é verdadeiramente o terrível. Ele é magnífico como o leão no exato momento em que abate sua presa. Sua beleza equivale à beleza de uma manhã de primavera. De fato, ele é o Pan maior, é também o menor. Ele é Príapo. Ele é o monstro do inferno, o polvo de 1000 tentáculos, o contorcer de serpentes aladas e da loucura. Ele é o hermafrodita da mais baixa origem. Ele é o senhor dos sapos e das rãs que vivem na água e saem para a terra cantando juntos ao meio-dia e à meia-noite. Ele é plenitude,
unindo-se ao vazio. Ele constitui as bodas sagradas. Ele é o amor e o assassino do amor. Ele é o santo e seu traidor. Ele é a luz mais brilhante do dia e a mais profunda noite da loucura. Vê-lo significa cegueira. Conhecê-lo é enfermidade. Adorá-lo é morte. Temê-lo é sabedoria. Não lhe resistir significa libertação. Deus vive de trás do sol. O demônio vive atrás da noite. O que Deus traz à existência a partir da luz, o demônio arrasta para a noite. Abraxas, entretanto, é o cosmo, sua gênese e sua dissolução. A cada dádiva do Deus Sol, o demônio acrescenta sua maldição. Tudo aquilo que pedis a Deus Sol leva a uma ação do demônio. Tudo o que obtendes através do Deus Sol aumenta o poder efetivo do demônio. Assim é o terrível Abraxas. Ele é o mais poderoso ser manifestado, e nele a criação torna-se temerosa de si mesma. Ele é o terror do filho que sente contra a mãe. Ele é o amor da mãe por seu filho. Ele é o prazer da terra e a crueldade do céu. Diante de sua face, o homem fica paralisado. Ante ele, não há pergunta nem resposta. Ele é a vida da criação. Ele é a atividade da diferenciação. Ele é o amor do homem. Ele é a fala do homem. Ele é tanto o brilho como a sombra escura do homem. Ele é a realidade enganosa. Nesse ponto, os mortos clamaram e deliraram porque ainda eram seres incompletos. Caramba, Abraxas é pura poesia. E somente assim agora, né, eu consegui entender o porquê de ora a serpente é boa, sábia e generosa, e ora vista como um demônio. Tudo tem a ver com a definição dada a Abraxas. Ficou muito claro. Foram as diversas interpretações dadas, né, ao tal deus Abraxas, que gerou a dualidade dada à serpente. Cada grupo, cada religião pregou a sua interpretação, e a maldade quem fez, quem sempre realizou os bons ou maus atos, foram os homens e culpavam a serpente. Fala sério, hein, Maria? Eu estava esperando você falar, fala sério, hein? Imaginei, porque é isso, Abraxas é a integração dos polos, das polaridades, ele é a fonte primordial da qual, através do prisma de Lira, a criação se criou por espelhamento e por polaridade. Portanto, ele tem tudo lá integrado. Dele pode sair uma coisa ou sair a outra. Isso foi perfeito, Cris. Você acertou muito bem. Quem realiza as maldades ou os atos mais negativos do que os positivos é o homem, que sempre procura alguém para culpar, alguém para apontar ao invés de a si mesmo. Fazendo um paralelo, quem não tem tendência ao alcoolismo não se transformará em alcoólatra se conviver com produtores de vinho fazendo vinho. Beberá se assim o quiser e escolher fazer. A história da serpente é o bode expiatório para justificar a dualidade que existe em nós, e Abraxas representa esses polos já unificados, o estado que nós, humanos, devemos buscar pela integração dessas polaridades em equilíbrio. Essa é a tal da integração, objetivo final da humanidade, que não suporta o seu amigo, não suporta o seu vizinho, não suporta uma diferença racial, não suporta uma diferença de concepção religiosa, né? Então, qual que é o caminho da humanidade? É parar com essas polaridades e expressar a polaridade negativa da serpente e integrá-las na forma de um Abraxas que as mantém em equilíbrio. Nós não vamos conseguir nos livrar dela, nós temos que mantê-las em equilíbrios, como é o caso da expressão do Abraxas, né? Nós já falamos dessa questão do prisma de Lira naqueles programas da série extraterrestre, onde eu mostrei que a fonte primordial, que não dei nome ali, se dividiu através do prisma de Lira em polaridades. Quem não viu a série extraterrestre, eu sugiro que vá no canal do YouTube, Cron TV, ou em O Sol Negro 11, e localize essa série e assista, porque vai ficar mais claro ainda. Conhecimento é vasto,
E a gente só pode dar conhecimento aos pedaços. E eles têm que ser juntados pouco a pouco, para que aos poucos, juntando pedaços, cada um de vocês diga: ah, agora eu entendi, né? Então, voltando, como representação de imagem, eu coloquei na tela, quem está vendo isso visualmente, o pessoal do rádio vai só imaginar, eu projetei a imagem do Sol negro, que é o Sol eclipsado pela Lua, sendo que a Lua simboliza a conexão com a Terra, ego, mundo das ilusões, e representado pelo Sol, né, que está atrás, é a conexão com o eu divino. Então, a Lua se opõe ao eu divino. Então, o Sol negro é uma outra representação de Abraxas, ou seja, é aquele que conclama que você encontre esse equilíbrio e vá em direção ao seu eu divino, que é um estado do Ouroboros, que é outra imagem que eu ia projetar, que é onde você tem a serpente comendo a sua cauda. Essa imagem é da totalidade das polaridades unificadas, existindo nesse todo infinito, onipotente e onipresente, além do tempo e além do espaço. Maria, peraí. Só como última pergunta, tá? Eu estive no Egito, no tempo de Amon-Ra. Tem a ver com os Abraxas? Eu achei ótimo você ter feito essa pergunta, pois a resposta ela vai dar uma síntese a tudo que nós falamos aqui e ainda pode estar vago, né? Como eu dava aula, eu gostava sempre de falar. Depois eu ia voltando para resgatar e juntar as peças, e eu entendo que as pessoas compreendem melhor assim, quando a gente vai resgatando. Então vamos lá. A religião gnóstica original de Abraxas tem suas raízes em Tebas, no Egito, estendida a Luxor, onde tinham a adoração a Amon-Ra, que é entendido então como Júpiter, Amon. A mesma representação, que é Amon-Ra, é a de Abraxas. A palavra Abraxas é apenas mais um nome de código como Amon-Ra, que é Júpiter Amon, para este rei dos planetas e que tem milhares de nomes e símbolos incorporados a ele. Abraxas, que é a serpente celestial que vem de Júpiter, ou Mercúrio, ou Thoth, todos eles entendidos como pais celestiais, e são nomes que em cada origem, na verdade, um representa o outro. Elas foram enviadas a partir do universo divino para dar à humanidade as forças psíquicas para a luz da alma, através dos 365 nervos e tendões espirituais, os quais podem ser entendidos como canais de luz ou nadis. Explicarei isso melhor quando eu relacionar a cobra e o dragão com a Kundalini em um outro programa que vai vir na sequência, né? Mas de qualquer forma, esses nadis, ou esses 365 canais, correspondem àquele número 365 que foi chamado no nome Abraxas como leis negativas e representam também os 365 dias do ano, ou seja, eles têm a ver com a configuração da realidade onde a gente vive. Então, ele é o mestre dos iniciados. Por isso mesmo, a imagem de Thoth, que é a imagem de Júpiter, que é a imagem de Hermes, que é a imagem de Mercúrio, que é igual ao mestre dos iniciados nas sociedades secretas, mas que é também Abraxas, o que inicia os homens na sua autodescoberta. Sabedoria da serpente, caduceu de Hermes, com as duas serpentes enroladas. Tá tudo começando a ficar mais claro agora, né, Cris? Com certeza, hein, Maria? Então, Abraxas é a serpente astral na árvore da vida, que dá a iluminação do bem e do mal para Adão e Eva, cujos olhos estavam fechados até que a serpente fez com que eles abrissem, né? A forma real que governa esse mundo é Abraxas, ou Amon-Ra, que é o criador e o destruidor, que é a versão desse mesmo como Amon-Ra. Amon-Ra é o rei dos reis, é o pai dos deuses, senhor dos tronos das duas terras. Entenda-se aqui a dualidade. Senhor da verdade, cujo santuário ou reino é escondido, pois ele não pode ser visto por nós enquanto a serpente não percorrer a nossa coluna vertebral e não nos despertar. De acordo com Plutarco, Amon
é o primeiro ser de todas as coisas e mundos, e Ra é o disco solar, ou Deus solar. Maria, trazendo em termos mais modernos e científicos, Amon-Ra é o poder que está em nosso DNA, a serpente de luz que pertence a cada um de nós? Sim, e você se comunica com Amon-Ra quando não permite que suas paixões terrenas te governem, controlando o seu lado animal, gerado na fisicalidade do tal que se chama Satã, o falso Deus, impostor, aquele que tenta tomar posse e usa a Matrix de ilusão para tal. Então, quando vencemos a nós mesmos e este mundo material, para poder viver uma vida mais espiritualizada, cheia de luz, amor e verdade, passamos a nos conhecer e a viver na verdade. Para viver o amor através da conexão do coração e a verdade em nossas mentes terrenas, nossos espíritos precisam ser erguidos a níveis crísticos e búdicos, ou similares níveis de frequência, para comunicar-se com o Pai Celestial, aquele que é o todo, chamado de Abraxas ou Amon-Ra. O que eu vou dizer agora é muito legal. Então, em termos científicos, Amon-Ra é representado por nosso cérebro como em uma seção divisória. Nosso cérebro tem uma divisão no meio, né? Ele tem 2 lóbulos, uma divisão no meio, então é separado. E no meio do cérebro, na região do lóbulo temporal, temos o que se poderia chamar de chifres de Amon, ou hipocampo. É nessa área que as memórias podem ser acessadas ou readquiridas. Quem está vendo a imagem aqui, eu vou usar o mouse, para mostrar onde está o chifre de Amon. E por que a imagem do bode? Vejam bem, aqui é onde está a amígdala, né? Nós temos o hipocampo, e veja o formato do chifre do bode que se vê nos templos de Amon-Ra, que são os templos de Karnak, né? Onde a gente vê os bodes colocados em séries lá e os seus chifres enrolados. É exatamente isso. Essa é a representação. E na divisão da polaridade, a imagem mostra um de cada lado, né? Então, esses chifres de Amon ou hipocampo é a área onde as nossas memórias elas podem ser acessadas e readquiridas. O Amon é onde processamos o nosso DNA frequencialmente. E o processador é o hipocampo, o chifre de bode. No Antigo Egito existiu a Irmandade de Amon-Ra, e é nessa ideia que os maçons se referem ao dizer que sua Irmandade do Bode tem raízes no Antigo Egito e nos conhecimentos gnósticos. Então, quando os maçons se chamam de bode para cá e de bode para lá, é uma alusão a Amon-Ra e Abraxas, sabendo ou não, porque muitos não têm noção disso. A representação da cabeça do bode está ligada àquela região do hipocampo, a que nos dá condições de tornarmos-nos seres mais conscientes de quem realmente somos. E nada tem a ver com a negatividade que às vezes algum deles mesmos, por desconhecimento, acabam interpretando, na história do chifre, acabam interpretando isso na visão zoroastrista, na visão judaico-cristã, que chifre é coisa do demônio. E, na verdade, esta é a área do cérebro da reconexão com a sua ligação divina, criando esse pessoal com essa visão distorcida, a falta do conhecimento, acabam criando ordens invertidas para a polaridade negativa, acreditando que eles estão fazendo a coisa correta, acreditando que aprenderam a coisa certa e, na verdade, estão apenas distorcendo. Então, é muito interessante olhar novamente para o templo de Amon-Ra, olhar para aquela série de bodes, aqueles chifres enrolados, e olhar para a serpente na imagem de Amon-Ra, a mistura de imagem de disco solar e serpente, e, ao mesmo tempo, a visão dos bodes, e entender todo esse simbolismo com extrema positividade, a dica que eles nos dão, sempre dizendo, temos que integrar, temos que unificar e temos que aceitar a diversidade, integrando-a em harmonia para que possamos resgatar a nossa origem, retornar ao pleroma, como dizia Jung, a nossa forma divina,
o estado de encontro com Abraxas. Então, Bem, fantástico, né, esse programa, né, Maria? ele foi difícil de montar porque é muito complexo. E acho que vai ficar mais claro andando pelos próximos, cada vez vai ficar mais claro. Então, acho que se quem assistir a série vai, enfim, compreender bastante coisa. No próximo programa eu vou falar um pouquinho dos celtas, dos druidas e da espinha do dragão, que é a Kundalini da Terra, na qual os druidas trabalhavam com seus poderes mágicos, exatamente atingindo a coluna do dragão, que é essa Kundalini da Terra, para fazer os seus efeitos tanto positivos como negativos, pois a dualidade andava do lado deles o tempo todo também. Então, para aqueles que chegaram até o final, eu deixo os meus recados aqui, contato. Eu sou Maria Pereda, pode me encontrar pela página do Facebook, O Sol Negro Livro. Tem um canal no YouTube chamado O Sol Negro 11, tudo junto. E a página da internet que é www.osolnegro.com.br. Obrigada, Cris. Obrigada a todos que chegaram até aqui. Foi um prazer e é muito bom revelar essas informações e resgatar a nossa origem divina. Gratidão, Maria. Estar com você é sempre uma grande honra. Gratidão a você e a todos os nossos internautas que nos acompanham aí, esperando toda sexta-feira os seus programas. Gratidão, Maria. Até o próximo Despertos. Abração.